Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 3, que tem como título Aliança Eterna. O verso dessa semana está lá em Gênesis, capítulo 17, verso 7, diz assim: Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Bem, no início da lição, nós vemos aqui uma relação entre a aliança e o evangelho. Perceba que no verso da semana nós lemos aqui a aliança perpétua. E em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, nós lemos o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Perceba, aliança perpétua, evangelho eterno. Aqui na lição de domingo diz o seguinte: desde o início a verdade central da aliança foi o evangelho. E o evangelho esse que é a salvação somente pela graça mediante a fé. Portanto, o evangelho eterno tem uma relação direta com a aliança que é eterna também. E dentro do contexto de Deuteronômio, que nós estávamos aqui falando nas lições anteriores, Moisés, logo na sequência do seu discurso, onde ele estava abordando no seu primeiro discurso uma parte da história, ali desde a saída do Sinai até o momento em que eles estavam prestes a herdar a terra prometida, na sequência Moisés ele exorta o povo à obediência. Ele busca fazer com que o povo se lembre da aliança, renove a aliança com Deus. E no capítulo 4, verso 1, diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Perceba que ele busca fazer com que o povo obedeça a Deus. E veja que a consequência, digamos assim, dessa obediência seria o quê? A vida, né? Veja, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais. Para que vocês vivam, vocês devem entrar nessa aliança, vocês devem renovar essa aliança, que é uma aliança eterna, que tem uma relação com o evangelho eterno. E interessante que nós que estamos também, né? Lembre que nós estamos aqui num momento em que nós precisamos nos enxergar nesse povo. Povo esse que estava prestes a herdar a terra prometida, nós precisamos compreender que nós estamos prestes a herdar a Canaã celestial. Essa é a ideia de estudarmos Deuteronômio, nos enxergarmos num momento crucial da história, num momento crucial da salvação, da redenção. E precisamos então nos enxergar dessa forma, dessa maneira, e da mesma forma que Moisés estava ali exortando o povo à obediência, a renovar essa aliança, a entrar nessa aliança, nós precisamos compreender que estamos prestes a herdar a terra prometida e precisamos também renovar essa aliança, precisamos obedecer a Deus, precisamos, mais uma vez, buscar fazer a vontade de Deus nesse momento crucial da redenção. E interessante que logo na sequência, Moisés, quando ele acaba esse primeiro discurso, no segundo discurso, a primeira coisa que Moisés fala são os 10 mandamentos. Ele lembra a esse povo os 10 mandamentos, né? A gente precisa compreender que esse povo que estava ali prestes a herdar a terra de Canaã não era a geração que estava no Sinai, que recebeu os 10 mandamentos lá no Sinai. Talvez ali alguns eram crianças na época e não entendiam muito aquilo que estava acontecendo, mas o povo adulto daquela época ele foi perecendo durante os 40 anos que esse povo ficou vagando no deserto. E essa geração agora está sendo lembrada da importância dos mandamentos, da importância de obedecer ao Deus da vida para que eles pudessem viver. É isso, o Deus da vida, a lição aborda o Deus da vida. E por isso nós precisamos obedecê-lo, porque só Ele pode nos dar a vida. E para que nós alcancemos a vida eterna, nós precisamos obedecê-lo apenas. Precisamos entrar nessa aliança. Falamos disso lá no trimestre passado. E aqui, mais uma vez, estamos abordando essa temática.
E na sequência, ainda no capítulo 4, né, eu adiantei já o início do segundo discurso, quando Moisés ele cita ali os 10 mandamentos, mas ainda no capítulo 4, Moisés ele busca, né, orientar o povo quanto à necessidade de se afastar da idolatria. Veja o que a lição fala sobre esse contexto. A idolatria seria o próprio mecanismo pelo qual o povo de Deus se afastaria dele e, portanto, da vida. Esse povo estava prestes a herdar ali uma terra que estava imersa em idolatria. A lição fala sobre isso. A lição aborda, né, a condição daquelas nações que estavam ali ao redor e que o povo de Israel acabaria ali entrando nessas terras. Diz o seguinte, né, essas pessoas estavam mergulhadas no paganismo, politeísmo e algumas práticas totalmente degradantes que incluíam o sacrifício de crianças. Tente imaginar quão degradante e maligna seria uma cultura e uma religião que faziam isso com seus próprios filhos em nome de algum Deus. Mas o Senhor chamou essa nação para um propósito especial. Por ter entrado em aliança com ele, deveria ser um povo diferente, uma testemunha ao mundo daquele que criou o céu e a terra, o único Deus. Então, eles entrariam num território que estava imerso ali em idolatria, paganismo, práticas abomináveis. O próprio Deuteronômio, capítulo 18, verso 9, fala sobre isso, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então eles precisariam se preocupar com isso. Moisés estava então orientando que eles precisariam se afastar da idolatria. Entenda que os ídolos, né, os deuses, eles têm apenas uma função, que é nos afastar do Deus verdadeiro. A idolatria nos afasta do Deus verdadeiro. E por isso que Moisés estava orientando esse povo com relação a essa questão. Porque no primeiro momento Moisés ele diz que esse povo, essa nação que estava prestes a herdar a terra prometida, precisaria ali renovar essa aliança, obedecer, para que eles pudessem viver. E logo na sequência, ele orienta quanto ao perigo da idolatria, porque a idolatria os faria se afastar dessa vida, porque a idolatria os faria se afastarem de Deus. A lição, ela fala aqui algo muito interessante. Moisés ele descreveu a idolatria como um processo que se origina em nós mesmos, pois a adoração de ídolos é a adoração do que fazemos, de quem somos. Mais uma vez, nós precisamos nos enxergar como um povo que está prestes a herdar a Canaã celestial. E nós precisamos sim ter essa preocupação em nos afastar da idolatria. Idolatria que é tudo aquilo que nos afasta do Deus verdadeiro. Nós podemos até não estar imersos numa nação, digamos assim, como o povo de Israel ali entraria naquele momento, né, com práticas semelhantes, digamos assim. Mas nós precisamos da mesma maneira nos preocupar, porque hoje há outras práticas de idolatria, outros deuses que nós não enxergamos como deuses, não enxergamos como práticas idólatras. Mas tudo aquilo que nos afasta do Deus verdadeiro é uma idolatria, é um ídolo, porque a função do ídolo é essa, é nos afastar do Deus verdadeiro, nos afastar da vida. E aqui a lição fala, então, mais uma vez, sobre esse povo que estava prestes a herdar a terra prometida. Eles eram a única nação que conhecia o Deus verdadeiro, a verdade sobre esse Deus e a maneira de viver segundo sua vontade. Não apenas tinham a verdade presente, mas deveriam incorporar essa verdade até que Jesus, a verdade em pessoa, viesse e confirmasse a aliança. Nós temos aí alguma semelhança com esse povo. A única diferença é que Jesus ele viria, né, mais para frente e confirmar toda essa aliança, né? Seria a verdade em pessoa que viria. No nosso caso, ele já veio, ele já confirmou essa aliança, tudo já foi confirmado.
mas nós somos um povo que sim, conhecemos o Deus verdadeiro, temos a verdade sobre esse Deus e a maneira de viver segundo sua vontade. Por isso, nós precisamos ter essa compreensão para entendermos que a nossa função aqui é a função que esse povo teria quando herdasse a terra prometida, de ser luz para as outras nações, de ser um instrumento usado por Deus para que a verdade chegasse às outras nações. E por isso eles não poderiam entrar no sistema idólatra das outras nações, seriam semelhantes, que luz eles seriam se eles tivessem as mesmas práticas idólatras pagãs que as outras nações teriam? Que diferença seria esse povo das outras nações? E a pergunta que eu faço, qual é a diferença que nós temos para as pessoas e as nações aqui ao nosso redor, as nações idólatras? Qual é a nossa diferença dentro do nosso contexto cultural? Somos luzes realmente? Somos pessoas que contêm essa verdade, que buscam espalhar essa verdade? Ou somos pessoas que simplesmente nos assemelhamos a todos e ficamos ocultos dentro da sociedade? Pessoas que ninguém sabe que somos cristãos, ninguém sabe que temos uma verdade extremamente importante para o momento atual. Então nós precisamos também, como eu falei, nos enxergarmos dentro desse contexto tão importante da história da redenção, onde nós estamos prestes a herdar a Canaã celestial. Precisamos entender que toda prática idólatra nos afasta de Deus. Então tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta da nossa verdadeira missão, do nosso verdadeiro sentido de estarmos aqui nesse mundo, é um ídolo e precisamos nos afastar disso, precisamos renovar nossa aliança com Deus, porque Ele é o Deus que nos dá a vida e nos oferece a vida eterna. E precisamos, é claro, ser luzes nesse mundo, ser instrumentos usados por Deus para que as outras nações também possam saber dessa verdade presente e possam então ter a oportunidade de também escolher fazer parte dessa aliança, aceitando o Evangelho eterno, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te usar nesse mundo, que você possa entrar nessa missão de ser luz para todas as pessoas, onde quer que você estiver. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê no próximo estudo. Até lá!